Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Vamos lá então analisar agora a matriz de bordado da Amparo, que fez esse Mickey aqui e precisa da nossa ajuda para tentar entender e melhorar não só o resultado do bordado, como também, obviamente, a programação. Eu vou girar um pouco o bastidor aqui na minha tela, a foto, né? Para a gente ter uma aproximação um pouco maior com o bordado e a gente considerar algumas questões que deram errado, né? Primeira coisa aqui no bordado que a gente consegue perceber, eu vou enumerar cada uma das coisas que eu percebi aqui que não está dentro da minha concepção legal, para a gente, lá na programação, a gente começar a executar algumas possíveis alterações que, porventura, terão o objetivo de melhorar tudo aquilo que a gente ressaltar aqui no bordado propriamente dito. Então, o primeiro ponto em questão aqui algumas possíveis falhazinhas que a gente está observando dentro do preenchimento da orelhinha, tá? Então, a gente tem algumas falhazinhas aqui, ó, mostrando um pouquinho o fundo do tecido, a gente vai considerar isso como falha, a gente vai considerar como falha também do ponto propriamente dito. Aqui, ó, dentro do olho preto, a gente tem a aparição de vários branquinhos, né? Algumas falhazinhas brancas. Por quê? Porque a gente está vendo entre os pontos do objeto bordado de preto a costura do objeto que foi bordado anteriormente na cor branca. Então, a gente está vendo aqui exatamente essas pequenas falhas que a gente também vai executar recomendações para a gente conseguir fazer com que a Amparo corrija esse detalhezinho. Então, a gente tem, Amparo, essas falhinhas que a gente vai considerar lá na programação para você corrigir. Aí, quando eu falo falha, serve tanto para o olhinho, para o nariz, quanto para a boquinha. E, além dessa questão da percepção dessas falhas no ponto propriamente dito, a gente também tem o mais grave delas, que é esse desencaixe aqui, que normalmente a pessoa tende a dizer que o contorno saiu fora. E, na verdade, não. A minha percepção com relação a isso aqui não é sobre o contorno, muitas das vezes, e sim sobre o preenchimento, que não bordou, por sua vez, na posição correta, ou bordou na posição correta, porém exercendo uma força extraordinária por sobre o tecido encolhe mais do que o que deveria, e quando borda o contorno, ainda que na posição correta, ele borda ficando uma falha entre o preenchimento e o contorno. O que normalmente acontece é exatamente isso, o contorno borda na posição certa, já o preenchimento, por sua vez, encolheu e acaba desencaixando, é o que a gente está percebendo aqui, que existe uma falha bem grande entre o preenchimento e o contorno. Essa falha acontece aqui e acontece nessa parte de baixo, tá? E aí eu já vou adiantar o porquê que acontece exatamente aqui embaixo, igual acontece aqui em cima, ó, aqui em cima tem uma falha, aqui tem outra, aqui tem uma falha grande e aqui também tem outra. Mas por que que essa falha não acontece exatamente nessas extremidades aqui, ó? Tá vendo? Aqui não acontece, bem como aqui também não acontece, bem como aqui também não acontece. Isso se dá nitidamente por conta de que o tecido está encolhendo em um sentido único, que é esse sentido que eu estou fazendo com o mouse. Ou seja, o tecido está encolhendo exatamente nesse sentido aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó, o ângulo de costura do ponto é exatamente esse que você usou. E aí, por conta disso, o tecido encolhe exatamente nesse sentido, ou seja, ele está fazendo uma força, como o tecido está, o bordado está bordando nesse ângulo, né, na diagonal, ele exerce uma força nesse sentido aqui sobre o tecido, nesse ponto, e na parte extrema inferior, ele exerce uma força nesse sentido, fazendo com que o tecido encolha exatamente nesse sentido diagonal aqui, sempre de fora para dentro, de modo que a gente consegue perceber esse desencaixe nessa posição e também nessa posição. E, obviamente, nessas posições que eu citei aqui, não acontece por quê? Porque o tecido não está sendo repuxado nessas posições, porque a posição é em conformidade aqui com o ângulo do ponto, né? Onde está realmente repuxando no sentido perpendicular à própria costura do ângulo do ponto. Na frente do bordado, a gente estava analisando os defeitos que a gente vai tratar lá na matriz, para a gente corrigir na programação.
Só que antes da gente chegar na programação, eu gosto de analisar o avesso, porque o avesso ele me dá, é como se fosse um termômetro, né? Para a gente descobrir se tem febre, o que a gente faz? Coloca um termômetro ali, normalmente embaixo do braço, e mede-se a temperatura corporal, para saber se a gente está com febre, né? E é basicamente isso que eu faço quando eu peço a foto do avesso do bordado, né? Seja do cliente, seja do aluno, para poder fazer essa medição de temperatura, para a gente ver se realmente o bordado tem alguma consequência ruim também por circunstâncias da máquina de bordar. Sobre a programação, a gente vai analisar já já o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da programação no software Wilcon Embroidery Studio. Beleza, isso a gente já vai fazer. Só que no bordado, em relação à máquina, o que a gente pode fazer? E aqui eu já consigo te apontar alguns grandes, não pequenos, e sim grandes motivos para a gente ter aquele desencaixe tão agressivo que a gente viu na foto do bordado ali, na foto da frente do bordado, que é exatamente a regulagem de tensão do fio. Se você observar, aqui eu tenho esse contorninho preto, tá vendo? Eu estou vendo muita linha branca aqui, e isso é um problema. Quando a gente tem, né, um ponto cheio com aproximadamente entre 1 e 3 milímetros de espessura, e a gente enxerga que 90% dele, que é o caso aqui, está branco, ou seja, está branco demais o ponto cheio, mostra que a tensão da linha de bobina está frouxa, ou seja, ela não está correta, ela não está regulada corretamente. Então, quando a máquina não está com uma regulagem correta de ponto, seja da linha inferior ou da linha superior, a máquina, por sua vez, exerce uma força além do normal no tecido, fazendo com que o tecido se desloque de maneira agressiva, exagerada, inclusive, fazendo com que o contorno não fique perfeitamente adequado ao preenchimento e vice-versa, que é o que a gente percebeu ali na foto do bordado propriamente dito. E analisando o avesso, a gente consegue observar exatamente isso. Então, assim, além das recomendações que a gente vai fazer já já para a senhora, na programação do seu bordado, lá na matriz, no Wilcon, né? Aí a gente vai precisar recomendar que você faça uma regulagem, uma verificação. Eu não vou recomendar aqui, não vou determinar, tá? Não estaria sendo correto, porque a gente tem vários aspectos na máquina de bordar. Não tem apenas a regulagem da bobina. Não é porque o avesso está branco demais, é que representa unicamente a apertar a linha de bobina. Não, tem que verificar se o caminho onde a linha passa, se não tem nenhum tipo de fissura, onde a linha de bordar, que é a linha superior, esteja agarrando, fazendo com que a linha branca da bobina suba mais para o bordado, tá? Então, a gente tem outros aspectos além da regulagem de tensão do fio. Então, tem a regulagem de tensão da linha de bordar, que é a linha superior, tem a regulagem de tensão da linha inferior, que é a própria linha da bobina, e tem verificações de lubrificação e de limpeza da própria máquina, que irão, obviamente, trabalhar, né, na mão que a gente precisa, dando a qualidade correta para o ponto. De modo que esse ponto cheio aqui, ele não seja de 90% de linha branca, como a gente está observando. Qual é o ideal, Gixson? Fazer um teste, obviamente, antes mesmo do bordado propriamente dito, borda uma letra L. Se a sua máquina é uma máquina doméstica e tem uma letra L na máquina, beleza, pode ser. Mas eu recomendo até usar, pode fazer uma letra U, talvez no próprio Wilcon, com espessura. Pode fazer uma letra U com entrada C no Wilcon Embroidery Studio, tá? E bordar essa letra de modo que a letra tenha uma espessura da letra de aproximadamente 3 milímetros. Aí você leva para a máquina, com uma cor forte em cima, pode ser o preto, de modo que você vai bordar e ao analisar o avesso, você vai ter que esperar o seguinte, 1/3 do avesso tem que ser um fiozinho branco no meio. Ou seja, isso que a gente está percebendo aqui, onde a maior parte do avesso é linha branca, na prática, nesse exemplo que eu estou te dando para você bordar um teste, o avesso deveria ser 1/3 dessa coluna de ponto cheio, deveria ser percebida a linha branca. Apenas um filetezinho no meio, representando 1/3 ou em cerca de 30%, 33% do avesso desse ponto cheio seria a linha branca. Essa seria a indicação visual mais correta para uma relação perfeita entre a tensão de linha de bobina com a linha de bordar, tá? Então, fez esse teste, regulou a linha de bobina, limpou a máquina, conseguiu entregar esse resultado para esse teste, seja letra L, letra U, letra I, a gente já vai conseguir uma qualidade de ponto a melhor possível. Aí sim, depois você vai fazer essas alterações na programação que eu vou te falar na sequência, que aí você vai ter uma qualidade realmente melhor
a nível de bordado. Tá? Não que não tenha recomendações para te trazer agora na sequência, na programação. Possivelmente vai ter, mas não adianta você recorrer a essas alterações unicamente na programação e não ter essa percepção, esse cuidado de examinar o que na máquina está acontecendo para que a gente não tenha essa regulagem correta de tensão de fio. Sem essa correta regulagem de tensão de fio, dificilmente você vai conseguir um alinhamento e resolver esses problemas que a gente apontou aqui na foto do seu bordado, que é conforme você está vendo aqui, principalmente esses desencaixes. Tá? Esses detalhezinhos, essas falhas, não têm relação alguma com isso que eu acabei de explicar em relação à tensão do fio da bobina. Em relação à tensão do fio da bobina, a gente está se referindo especificamente a esses desencaixes que a gente está vendo aqui, tanto na parte inferior à esquerda, quanto na parte superior à direita aqui em cima. Esse aqui é a programação que você fez, que resultou naquele bordado que a gente bem já acabou de observar ali. Então, vamos fazer uma consideração para a gente fazer uma visão geral, para a gente conhecer o desenho e começar a fazer alguns estudos para, então, interpretarmos o que está acontecendo de errado, né, que está somando aquele problema que a gente já evidenciou. Ele existe, precisa ser corrigido, e aqui, por mais que na programação a gente tem o preenchimento aparentemente indo até onde ele realmente deve ir, mas isso por si só não garante resultados. Tá? Então, a gente vai considerar tudo que é possível aqui dentro da programação para você ter uma qualidade melhor ali no bordado. Bom, primeira coisa, tamanho. 13 por 14. É um bordado bem grande, levando em consideração que a gente tem um objetozão grande aqui que borda sempre num sentido único. Então, a gente não tem vários objetozinhos formando esse formato do rosto, essa silhueta do rosto. É simplesmente um objeto único, bordado sempre num ângulo único. Tá, beleza, isso é fato, é o que está acontecendo aqui. Da mesma forma, a gente tem essa mesma percepção, ou seja, um objeto único, bordando também num sentido único, que inclusive é o mesmo sentido único do branco. Então, o mesmo ângulo que você colocou aqui nesse tatame, que se refere às orelhinhas, é o mesmo ângulo, em graus ele representa 60 graus, né? Esse ângulo diagonal, como a gente pode perceber, conforme essa linha diagonal aqui que mostra a angulação do ponto propriamente dito, você trabalhou exatamente com uma angulação idêntica de 60 graus também nessa parte da carinha branca. Isso é um problema? Isso somatiza para o problema, ou seja, tudo aquilo que a gente viu ali atrás aumenta de problema quando a gente tem dois objetos com uma carga de pontos bem considerável, dado o tamanho total do bordado, tá? Bordando para o mesmo sentido, para o mesmo ângulo. Então, eu tenho o branco fazendo força no tecido nesse sentido diagonal, e eu também tenho o preto bordando uma carga bem considerável de pontos também no mesmo sentido. Isso aumenta o repuxo do tecido no que diz respeito a essa posição aqui do bordado, porque os dois estão no mesmo ângulo. Então, a primeira coisa que eu faria no caso desse desenho, tanto faz, pode ser tanto o objeto que está em preto ou o objeto que está em branco. O que eu faria? Muda o ângulo. Então, o branco aqui, por exemplo, em vez de 60 graus, eu vou trabalhar com 0. Ou seja, eu vou deixar o ângulo do tatame em 0 graus, que é exatamente um ângulo horizontal, como você pode observar nessa linha aqui embaixo. Estou com a ferramenta aqui remodelar selecionada, bem como o objeto selecionado também, e você pode observar nessa linha aqui que o ângulo de ponto desse tatame está igual a 0 nesse presente momento, porque eu mudei, porque antes ele estava igual. Por que isso, Dixon, vai representar uma melhora no repuxo do tecido? Porque, veja, agora a gente tem um objeto repuxando o tecido num ângulo e a gente tem o outro objeto repuxando o tecido também, obviamente, porém, não mais na mesma posição, e sim num ângulo diferente. Então, enquanto esse objeto preto vai repuxar o tecido, vai puxar o tecido, vai bordar, encolhendo o tecido levemente para dentro, na diagonal, esse agora, branquinho, por sua vez, vai puxar o tecido não mais na diagonal, e sim agora no ângulo 0 graus, que é na horizontal. Então, enquanto um vai puxar na horizontal, o outro vai puxar na diagonal. E isso tende a diminuir o problema, diminuir aquele tamanho de desencaixe que a gente observou nessas partes extremas que a gente viu ali no bordado na foto, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Isso vai diminuir. Dixon, vai resolver 100%? Possivelmente ainda não. Então, por isso a gente vai observar outras alterações além dessa que eu acabei de citar, que é a alteração
colocar ângulos diferentes para os objetos, tá? Beleza, o que mais, Dixon, a gente pode observar aqui que dá para melhorar no que diz respeito a esse desencaixe entre o preenchimento e o contorno? Vamos lá. Segundo item importante que eu estou observando aqui é com relação ao ponto suporte que você usou. Tatame, o ponto tatame, que é esse ponto que está selecionado aqui, ó, se a gente for na aba enchimento, a gente vai observar que o ponto que você selecionou é o tatame, tanto para o objeto branco, que é esse aqui, quanto para esse objeto pretinho. Você colocou o ponto tatame, que, ao meu ver, está certo. Não tem nada de errado com relação ao tipo de ponto que você escolheu. Pode manter, inclusive. O que está errado, tá, é não utilizar o ponto suporte tatame para objetos em tatame. Então, vamos lá. Se o objeto que a gente está trabalhando leva o ponto tatame, que é esse aqui que a gente está falando, isso vale tanto para a orelhinha quanto para a carinha branca, tá? Qual é o correto? O correto é utilizar o ponto suporte tatame também. Diferente do que está selecionado aqui. Por enquanto, você está utilizando, primeiro ponto suporte, ponto corrido para a borda. Não use esse ponto aqui, esse ponto suporte. Abre aqui esse diálogo e você pode, inclusive, não só utilizar o tatame, mas utilizar o tatame duplo, porque ele vai reforçar com uma camada a mais, estruturando melhor o tecido, para que, quando for executar o ponto propriamente dito, a gente já tem uma estrutura de ponto servindo como base, como alicerce, para poder travar bem o tecido, para que o tecido não sofra tanto com o encolhimento quando a máquina for, por sua vez, bordá-lo. Então, essa é a ideia do ponto suporte, esse é o conceito. Para que o ponto suporte existe? Se você analisar o nome, ponto de suporte, ele serve justamente para dar um suporte para o tecido, para quando a máquina executar os pontos propriamente dito, que aqui você colocou o tatame, não encolha tanto o tecido. Exatamente essa é a função do ponto de suporte. E por esse motivo, a gente tem que colocar um ponto de suporte proporcional ao ponto que a gente está trabalhando. Então, ponto tatame, nesse caso, como o objeto é muito grande, talvez o ponto tatame por si só no ponto de suporte não seja suficiente. Então, a gente coloca o ponto suporte tatame duplo, que ele vai fazer literalmente, e aí eu vou voltar aqui a alguns pontos para você ver o que vai acontecer. O que é esse ponto, né, o ponto de suporte? Eu vou colocar no branquinho também para a gente observar melhor. Tá? Tinha colocado no objeto preto, mas vou colocar também aqui na carinha dele, que é o objeto branco, tá? Os dois pontos de suporte tatame duplo. E agora eu vou voltar alguns pontos aqui, ó, e a gente vai começar a simular a costura aqui no Wilcon através da ferramenta de percurso. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse em 100 pontos para a gente ver o que é a aplicação desse ponto de suporte. Ó, ele está fazendo uma costura aqui, várias costuras na diagonal, para poder criar uma primeira camada, que é uma estrutura que a gente chama de ponto suporte, para depois receber os pontos. Só que ele não faz somente uma costura, ele não faz só uma grade de pontos, ele faz mais uma. Por quê? Porque eu coloquei o ponto suporte tatame duplo. Então, ele faz duas camadas de pontos com um espaçamento em cerca de 3 milímetros, primeiro servindo como uma base, e aí a gente tem esse resultado aqui, tá? Se a gente for dar um Shift S aqui para exibir apenas o objeto que a gente quer analisar, ó, fica até mais fácil para você entender. Então, a gente tem exatamente duas camadas de pontos aqui em sentidos contrários, criando esse xadrez, né? Estruturando o tecido. Para agora, na sequência, ó, se a gente clicar com o botão direito, ele começar literalmente a abordar o ponto em si, que é o ponto tatame. Então, ele primeiro cria duas camadas de ponto suporte tatame, para na terceira vir, de fato, a camada do ponto propriamente dito, que é o ponto de acabamento do bordado, né? E aí pronto, por si só ele vai fazer agora os demais objetos. Então, basicamente, essa é o primeiro conceito com relação ao ponto de suporte. Troca o ponto de suporte para o ponto de suporte correto, que é o ponto de suporte tatame duplo para esses objetos. Se fossem objetos menores, precisaria colocar o tatame duplo? Não. O próprio tatame, por sua vez, já seria suficiente. Só que como a gente está falando de um bordado muito grande, com uma quantidade de pontos muito grande, objetos únicos, bordado muito tempo num sentido só, a gente aumenta o reforço desse objeto, desse tecido, colocando um ponto de suporte tatame duplo. Beleza? Então, ponto de suporte tatame duplo para os dois objetos em questão, tanto o branquinho quanto esse pretinho aqui. Então, esse é o ponto 2 que eu observei nesse desenho. O ponto 3, ou seja, o terceiro item, a terceira observação, é acerca da compensação de repuxo,
que na ocasião você já usou uma compressão de repuxo bem adequada. Só que, veja, a compressão de repuxo eu não vou recomendar você alterar, porque ela está bem inerente ao que a gente tem de desenho aqui, né? No caso do branco. No caso do preto, ela está com defeito. Então, ó, no caso do branco, a compressão de repuxo está equivalente, 0,72 milímetros. Tanto é que se você observar, olha, se eu desativar, observa como o ponto suporte, ó, ponto suporte não, a compressão de repuxo vai encolher os pontos, o alongamento dos pontos vai inexistir. Tá vendo, rosinha? Eu vou tirar rosa e vou deixar branco. Quando eu selecionar o objeto aqui, né? Deixa eu avançar, que aí eu tenho, ó, exatamente, tem o antes e o depois, ó, sem o ponto, sem a compressão de repuxo, com a compressão de repuxo. Então, no caso do objeto branco, ele está alongando os pontos de acordo com essa métrica que você colocou, 0,72 milímetros, tá certo? Só que no caso do preto, a gente tem 0,04, ou seja, é o mesmo que zero. É praticamente nada de compensação de repuxo. Então, o que você vai precisar corrigir aqui? Pegar o objeto que está em preto e colocar o mesmo valor que você trabalhou ali no branquinho, que é em torno de 0,70. E aí eu vou aproximar aqui, ó, bem pertinho, e vou digitar 70. E quando eu der Enter, você vai observar que aqui, ó, essas extremidades desses pontos, elas irão se alongar para mais ou menos, até mais ou menos nessa posição. Eu vou dar Enter nesse momento. Tá vendo? Ele alongou o ponto. Em quanto? Em 0,70 milímetros. Esse é o efeito real que a compensação de repuxo vai dar. Qual é a intenção da compensação de repuxo? Compensar o repuxo do tecido. Enquanto 0,70 milímetros, nesse caso desse desenho, é um valor bem alto, apesar de ser uma fração de milímetro, mas é um valor bem alto, né, em tratando de programação de bordado, tá? Então, fração de milímetro é muita coisa em tratando de programação de bordado. Mas mesmo assim, nesse caso aqui, pede uma compressão de repuxo alta, por quê? Porque há muito tempo o tecido sendo, a máquina bordando por cima de um tecido, repuxando o tecido para um lado só. Então a gente coloca esse valor para ele ter um deslocamento um pouco maior do que o limite original do traçado do desenho, fazendo com que no final o bordado fique registrado, o preenchimento e o contorno não tenham nenhum buraco entre eles, tá? Bom, esse foi o terceiro aspecto. Com relação àqueles vazadinhos que eu mostrei, né, na análise ali atrás, analisando a foto do bordado, a gente percebeu algumas falhas, assim dizendo. Tanto na parte do tecido, na parte do ponto que bordou por sobre o tecido, que é esse preto aqui das orelhinhas, e também, principalmente, inclusive, na parte aqui que bordou por cima do ponto, propriamente dito. Tanto um quanto o outro aconteceu porque a gente teve uma densidade insuficiente para dar uma cobertura do ponto, uma vez que esse ponto preto aqui do olhinho, do nariz e da boca, está bordando por cima do branco. Então, bordou o tatame branco e por cima você está bordando o tatame pretinho. Então, para você tirar aquelas falhas, você tem que aumentar a densidade do ponto. Então, nesse caso, você vai poder selecionar todos esses objetos que você seleciona, que você aplicou o tatame aqui, tá? Todos eles. E você vai poder vir aqui, ó, na aba enchimentos, tatame, e diminuir aqui o espaçamento, sei lá, talvez para 0,37 já seja o suficiente, porque ele vai aumentar a quantidade de pontos do desenho, vai diminuir o espaço entre os pontos, fazendo que os pontos fiquem mais juntinhos, e aí você não vai ter aquelas falhas mostrando por entre os pontos a costura do ponto branco. Tá? E a mesma coisa vale para o tecido. Se você quiser aumentar um pouquinho a densidade, e aí, de novo, na programação, fração de milímetro equivale a muita coisa. Então, aqui, por mais que a gente está trabalhando com 0,40, o fato de colocar 0,38 parece, né, na matemática, no número, parece insignificante, mas é uma alteração bem significativa. Aumenta, inclusive, a quantidade de pontos, uma observação a se fazer, mas resolve aquelas falhazinhas. Então, vamos lá, ó. 26.319 pontos é o que o desenho tem agora. Se eu alterar a densidade desse ponto aqui, do objeto do meio aqui, né, o pretinho, que está por cima do tecido, para 0,38, eu vou dar Enter, a gente está com 26.319 pontos. Quando eu der Enter, a gente vai dar, ó, a gente vai aumentar em cerca de 600 pontos praticamente todo o bordado. Então, o bordado, no geral, vai aumentar cerca de 600 pontos. Por quê? Porque eu aumentei a densidade, diminui o espaço entre os pontos.
E isso, obviamente, estou dando essa observação para você entender que vai aumentar a quantidade de pontos do desenho, mas que vai resolver as falhas. Então tem que pensar, pô, a falha ela é tão representativa a ponto de justificar essa alteração da densidade do ponto? Sim ou não? Aí é um deverzinho de caso que você vai fazer olhando para o bordado. De repente você está satisfeito com aquela falha e não está entendendo que aquilo é uma falha como eu estou entendendo. Então, se você não considerar que é uma falha, você mantém o ponto com a densidade que estava, tá? Se você considerar que é uma falha, então você aumenta a densidade de modo que o ponto vai ficar mais próximo e não vai mostrar por entre os pontos o fundo, né? Seja ele o fundo tecido, seja ele o fundo outro bordado de outra cor, como está acontecendo aqui. Basicamente, isso também foi algumas falhinhas que eu encontrei ali. E com relação ao desenho, tipo de ponto, eu trocaria. Então, esses objetos aqui, por exemplo, ó, esse objeto aqui, eu não faria ele junto do olhinho, porque eu penso que ele é um objeto que pede uma separação. Então, assim como você fez esse objeto separado, eu vou colocar de amarelo só para facilitar a identificação, eu não colocaria esse objeto também em tatame. Eu prefiro trabalhar esse objeto com um ponto cheio, por ocasião do próprio formato do objeto. Ele está pedindo ponto cheio, né? Pelo próprio formato do objeto, então a gente coloca ponto cheio. Claro que não necessariamente amarelo, né? Estou colocando amarelo para a gente identificar, mas ele seria de fato pretinho mesmo, né? Só que ponto cheio, fica melhor adaptado para essa realidade, para a silhueta desse objeto. E não diferente disso, por uma mesma razão, você faria esse objeto aqui, ó, separado. Então, esse objeto aqui seria, o olhinho seria esse oval do olho seria tatame mesmo, só que esse objeto aqui você teria que criar um objeto à parte para fazer também em ponto cheio com essa mesma proposta desse aqui. E não diferente disso, eu também faria separação. Ó, esses objetos aqui, na verdade, eles já até estão separados. Então, seria selecionar e também trocar esses objetos aqui que estão com tatame também para ponto cheio. Fica com acabamento melhor. E digo mais, esses objetinhos aqui, ó, que vão daqui até aqui, você também pode trabalhar com ponto cheio apenas. Então, a boquinha que eu consideraria colocar tatame teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Cortaria a boquinha daqui, aí vem até mais ou menos aqui, seria tatame. Daqui até aqui seria ponto cheio, daqui até aqui seria ponto cheio também. Para você fazer isso, você pode tanto cortar, você pode criar um novo objeto, ou você pode cortar aqui com a ferramenta faca, ó. Pode fazer um corte aqui nesse objeto aqui e pode fazer outro corte nessa posição aqui. Porque aí, cortando, você pode aproveitar esses objetos aqui da ponta e mudar o tipo de ponto deles para ponto cheio, como eu indiquei. A diferença é que essa lateral aqui não ficou com um ângulo legal, então eu vou substituir aqui o ângulo, deixar ele horizontal, para ficar com acabamento melhor. E a boquinha, eu poderia trabalhar. Esse ângulo não está errado, mas eu trabalharia com um ângulo de 90 graus, ficaria vertical. Ou seja, o ponto seria a aplicação do ângulo de ponto, no caso da boquinha, ficaria em contrapartida diferente do ângulo aplicado na carinha, que a gente colocou 0 graus. Então, ele teria essa proposta aí. Que mais? Basicamente isso. Esses contorninhos aqui, como é um desenho, né, grande, né, de 25, 26 mil pontos, é um desenho de 14 centímetros, eu faria esse contorninho, recomendo fazer esse contorno, já que você usou em entrada C, eu faria ele com uma largura bem maior, no mínimo 2,5 aí, de espessura. Para quê? Para ficar, primeiro, ficar proporcional ao tamanho do desenho. Olha como é que vai ficar mais aparente, né? Segundo, que ele vai ficar melhor quando bordar, ele vai proteger mais aquele desencaixe que você percebeu no desenho. Então, todos esses contornos, em vez de fazê-los com 0,90, né, que não dá nem 1 milímetro, eu faria todos eles com 2,5 milímetros de espessura, porque ele vai ficar mais encorpado no bordado, ele vai ficar com um aspecto melhor, tá? E aí, olha, a gente, com isso, fazendo isso, a gente criou alguns problemas com relação à ordem dos objetos. Então, você vai precisar refazer a ordem. Esse objeto, por exemplo, que foi bordado primeiro, ele, na verdade, deveria ser o último. Para quê? Para dar esse acabamento de sobreposição que igual a gente ensina lá no curso, né? Então, aqui, ó, eu teria que alongar um pouco mais esse contorno aqui, para ele dar acabamento aqui embaixo, exatamente aqui, e a mesma coisa esse, para dar acabamento embaixo dessa boquinha. E aí ele ficaria com uma silhueta mais harmônica, ou seja, esse objeto, em uma questão de profundidade, ele vem primeiro. Então, ele está sobrepondo os outros dois contornos, né?
Com isso, a gente encerra o raciocínio a nível de defeito. Agora, tem algumas coisas que estão me chamando a atenção que a gente pode sim corrigir, melhorar a qualidade, são alguns elementos, alguns objetos que eles estão ainda muito quadrados, ou seja, a gente precisa, é como se fosse um diamante bruto, e a gente precisa lapidar esses objetos. São eles. Esse aqui, por exemplo, do contorno, eu vou pegar a ferramenta aqui de remodelar e vou te mostrar que, tá vendo, tem um bico quadrado aqui que não pertence originalmente ao desenho. Então, a gente vai transformar esse biquinho quadrado em arredondado. Você pode tanto clicar nesse quadradinho e apertar espaço no teclado para transformar ele em um nó, em vez de mais bicudo, mais com quina, mais arredondado. Ou você pode também ir removendo alguns nós excedentes. E aí você pode, ó, igual esse aqui, por exemplo, eu vou dar um delete nele, ó. Você clica no nozinho e dá um delete. Isso faz com que o objeto, né, o alinhamento do o traçado do objeto fique mais harmônico, mais arredondado, que é, inclusive, um aspecto mais saudável possível que a gente pode ter para esse desenho. Aqui a gente pode perceber também, ó, por mais que seja pequeno o visual, tá vendo? Tem um dentezinho aqui, ó. Aqui está um dentezinho para fora, aqui tem um dentezinho mais para dentro. E a gente corrige isso de novo. Pega a ferramenta remodelar, clica no objeto e a gente pode deletar alguns nozinhos desse. E aí, quando a gente só deleta, a gente melhora essa silhueta desse contorno. Ó, só de dar um deletezinho, ele já fica mais suave. Ó, não adicionei nenhum nó, eu simplesmente deletei. E aqui a gente pode até levar um pouco mais esse nó um pouco mais para cima, para ele entrar com esse acabamento aqui, mais alinhado com o tatame pretinho, para ele ficar mais, né, para dar um acabamento, né, para ele conectar perfeitinho com esse detalhezinho do tatame preto aqui, nessa bochecha dele. Do outro lado, também, a gente precisa ajustar. Então, aqui, o meu ajuste vai ser mais no tatame. Né? Uma vez que o contorno está certinho, eu vou alinhar um pouquinho melhor aqui essa silhueta desse objeto tatame aqui. Também, fazendo a mesma coisa que eu fiz no contorno. Tirando alguns nozinhos que tornam o ângulo mais agudo para um ângulo mais arredondado, fazendo com que ele tenha um pouco mais de harmonia, respeitando essa silhueta que vem desde a extremidade do contorno aqui, arredondando, pegando essa parte do tatame do rostinho dele, né? Essa lateralzinha. Não tem problema ele passar um pouquinho, por quê? Porque aqui a gente está usando a compensação de repuxo. Então, naturalmente, como o tecido vai repuxar um pouquinho, na hora que borda, ele vai ficar alinhadinho com o contorno, tá? Sem problema nenhum. Bom, e para finalizar, da mesma forma que eu fiz essas recomendações na parte lateral das bochechas dele, a gente também tem a parte do queixo, o mesmo deverzinho de casa para fazer, que é pegar esses elementos aqui, ó, e ajustar um pouquinho melhor, e aí, ó, só de deletar a gente corrige, tá vendo? Se eu precisar adicionar algum nozinho, você clica com o botão direito do mouse em cima da linha, e ele vai adicionar um nozinho. E aí você pode deletar outros nozinhos excedentes, de modo que ele vai ter uma harmonia, uma silhueta mais harmônica, mais arredondada, mais alinhada, sem muito aqueles biquinhos, sabe, que tornam um objeto mais quadradão. Fica com um aspecto mais bonitinho. E da mesma forma, isso você vai fazer em todo o desenho. Eu não vou fazer em todo ele, mas perceba que o desenho está pedindo esse ajuste mais preciso na sobrancelha, por exemplo. Na verdade, aqui não é sobrancelha, aqui é o olhinho dele fechado. Então, ó, de novo, eu vou exibir só os objetos em preto para ficar mais fácil para te mostrar. Esse objeto, por exemplo, ele tem um biquinho aqui. Ó, vou pegar a ferramenta remodelar e vou te mostrar. Tá vendo esse biquinho? Se eu transformar esse biquinho, cliquei nele e dou uma barra de espaço, ele arredonda, porque ele troca o modelo desse nó de agudo para mais suave. Então, você pode trocar todos esses nozinhos aqui, ó, em conjunto, para esse mesmo conceito, mais arredondado. E aí ele vai deixar de ser quadrado e vai ficar com um acabamento do contorno mais arredondadinho. E aí ele vai ficar mais bonitinho. O formato vai ficar mais simétrico. Então, isso você vai fazer com todo o desenho. Com o olhinho, eu estou percebendo que o olhinho ele tem alguns pontinhos aqui, ó, que não está seguindo uma simetria legal, ele está mais quadrado aqui na parte de cima do olho, então você vai ter que estreitar aqui para deixar ele mais arredondado, ó. E é um trabalho de acabamentozinho de paciência, mas precisa ser feito para melhorar o contorno, o acabamento geral do desenho. E o segredo é exatamente esse: colocar alguns nozinhos a mais ou transformar os nozinhos que já existem, e aí você vai trabalhando isso em cada um
ó, em cada parte do desenho. De modo que o resultado final é que a gente olha o desenho depois de afastado, assim, no zoom, e você não perceba nenhum biquinho. Por exemplo, eu consigo perceber, ó, aqui ó, tem um biquinho, tá vendo? Quando você olha o desenho com o zoom afastado, você consegue perceber melhor, né? E aí eu vou aproximar exatamente o que eu falei e vou te mostrar na prática. Ó, o biquinho que eu falei está aqui. E como é que eu sei? Olhando. E agora, ó, quando eu ativar aqui o objeto que eu for editar, ó, só de eu trocar esse nozinho, apertando a barra de espaço, ele já vai meio que vai tentar corrigir sozinho. Aí o do lado criou um biquinho, um buraco aqui. Beleza, seleciono ele, espaço, e ele vai corrigindo. Não ficou bom ainda, ficou meio achatado a cabecinha dele. Então eu pego aqui e levanto um pouquinho para fazer essa parte mais arredondada da cabeça ficar mais perfeitinha. E aí, de novo, eu vou arredondando os outros nozinhos para a gente ter uma silhueta mais bacaninha, mais harmônica para o desenho. E aí pronto, você vai fazendo isso com a orelha, porque a orelha também está meio que deformada, né? Ela não está numa circunferência perfeitinha, né? Ela está meio achatada nessa parte. Aqui ela está mais pontuda, assim como aqui também. Então a gente vai ter que fazer esse trabalhinho de ir ajustando esse detalhe. São ajustes mais finos, mas assim, vão trazer, por sua vez, uma qualidade final para o bordado indiscutivelmente melhor, né, para o cliente final, inclusive, que vai ficar com o bordado todo bonitinho, bem feitinho, bem delineado, né? Essas são as percepções que a gente tem para essa matriz. E para fechar o raciocínio, um cuidado extra também que a gente tem que ter é essa boquinha aqui, ó. Tá vendo que tem um buraquinho entre o vermelho da língua e o detalhe preto da boca? Não pode existir na programação essa falha, porque senão no bordado essa falha também vai existir. Isso aqui nada mais é do que alinhamento dos objetos. Então, só precisa ajustar os objetos aqui de modo que eles vão ficar conectados, ou seja, eles precisam tocar, um precisa tocar o outro, tá? Porque não pode ter essa falhazinha. Então, a gente tem que ajustar esse objeto, porque na hora que bordar, a gente não quer que essas falhas existam. E aí, para isso acontecer, a gente precisa fazer com que os objetos toquem, sim, uns aos outros, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, adicionando alguns nozinhos a mais e outros nozinhos para a gente ter esses objetos invadindo um pouquinho o espaço do outro ali, né? Pode até ficar no limite, não tem problema, mas ele precisa ter, não pode ter esse espaço entre os dois, porque senão na hora de bordar pode acontecer de ter essa evidência física no bordado também. Pronto, e basicamente é isso. E uma opção adicional, caso a senhora queira, seria colocar possivelmente um contorno, caso você deseja. Eu faria, tá? Eu acho que vai ficar legal. Colocar um contorno, assim como a gente tem um contorno presente na parte de baixo, né, da carinha do Mickey, poderíamos também fazer um contorno na parte de cima. Por que não? E aí, para fazer isso, claro, aqui eu estou com um contorno sem as devidas alterações que eu te sugeri. Então, precisaria ajustar primeiro, antes de fazer o contorno, precisaria primeiro ajustar a silhueta das orelhas, deixar as orelhas mais esféricas, né, bonitinha, menos pontudas, mais padrão, uma mais parecida com a outra, tá? Para depois criar esse contorno automático que eu vou te mostrar agora. Isso deve ser, de fato, a última coisa que você vai fazer. E aí você pode utilizar, por exemplo, vamos utilizar aqui, por exemplo, contorno, ó, esse aqui, ó, deslocamento simples. Eu estou com um objeto preto que eu quero criar um deslocamento simples, que é um contorno automático. Clico em deslocamento simples. Ele está me perguntando qual é o espaçamento. Eu não quero espaçamento, eu quero zerar. Eu quero que ele faça exatamente na posição em que o limite do objeto se encontra. A princípio, eu vou fazer ele em ponto cheio, então eu coloco aqui coluna C, e beleza, vou dar OK. Aí ele vai criar esse contorno para mim. E aí, claro, ele fez esse contorno geral, só que nesse caso, eu não gostaria que esse contorno fosse realizado na parte interna, pelo menos não nesse raciocínio que eu criei aqui, eu não gostaria. Então, eu vou editar, eu peguei a faca, criei um corte aqui na minha entrada C, e agora eu vou editar os nozinhos de modo que esse contorno se faça presente apenas na parte superior externa do meu desenho. Na parte interna, que é esses objetos que eu estou apagando, eu não quero, né? Se você desejar, você pode manter,
Mas para esse desenho aqui, eu acho que não vai ficar muito saudável esse contorninho externo, não. Mas, de novo, se você quiser manter, você pode, sem problema nenhum. Mas aqui a minha sugestão seria essa, tirar esse contorninho externo aqui, né, de modo que a gente vai ter, aí tem que se preocupar com o acabamento aqui, né, deixar ele mais alongado, comunicando com o contorno de baixo, para eles se falarem, dar um acabamento legal, senão vai ficar esse dente aqui, né, não fica legal. Mais ou menos isso aqui. Esse aqui seria, né, o acabamento mais apropriado para a conexão desses dois contornos aqui. E aí, de novo, a gente tem aqui uma proposta nova desses contorninhos. Só que, como eu disse, fazer esses contornos automatizados antes de alinhar os objetos em preenchimento traz algumas consequências negativas. Por isso que eu disse que tem que ser a última coisa a ser feita é esse contorno automatizado. Senão, olha aqui o que acontece, ó. Tá vendo? No contorno, esses biquinhos, esses defeitos do alinhamento do objeto, eles ficam gritantes. Então, a gente percebe um bico aqui no contorno tem outro bico, aqui também tem outro biquinho. Então, precisa ser ajustado isso no preenchimento, já que o preenchimento é criado automaticamente, o contorno, perdão, é criado automaticamente com base no desenho, no traçado do preenchimento. Por esse motivo é importante corrigir o preenchimento primeiro, para depois criar esse contorno automatizado. E claro, aqui o certo seria colocar esse contorno com a mesma espessura que o de baixo. Como eu coloquei 2,5 embaixo, então a gente tem que repetir esse parâmetro aqui da espessura da entrada C, para ficar em comum acordo, né? Para o mesmo contorninho, mesma espessura que a gente tem aplicado embaixo, ele ser representado em cima, tá? Para ficar mais harmônico. Então, seria basicamente essa a indicação para esse desenho. Seria essas recomendações aí. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilco Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!